ordinária 29ª da 9ª legislatura, do dia 15 de setembro de 2025, às 19 horas. Havendo quórum regimental, com a graça de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta esta sessão ordinária, iniciando os seguintes trabalhos. Solicito ao secretário administrativo que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Martins, da 28ª Sessão Ordinária da 9ª Legislatura, da 1ª Sessão Legislativa, da 2ª Sessão Mensal Ordinária, convocada pelo senhor presidente Gilberto Neves Paim para as 19 horas do dia 8 de setembro do ano 2025, tendo como local a sede da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua Clevelândia, número 86 desta cidade. E sob a presidência da vereadora senhora Marivone Secato Marasquim, achavam-se presentes os vereadores Gilberto Neves Paim, Giovanni Botega, João Davi Dutra, Rosa Maria Camargo, Luiz Carlos Save, Valdecir de Souza, Valcir Alvaristo e Valnei Botega. Dando prosseguimento, a presidente convidou a todos para que, em posição de respeito, ouvir o hino nacional brasileiro. Na sequência, foi realizada a leitura da ata pertencente à sessão anterior, onde não tivemos manifestações sobre a mesma, e através de votação simbólica foi aprovada por unanimidade. Hora do expediente. Não foram apresentadas matérias. Na ordem do dia, não foram apresentadas matérias. Palavra livre. A presidente registrou a previsão pelo artigo 119 do Regimento Interno da Casa. Averbou que cada vereador teria tempo de até 10 minutos para seus pronunciamentos junto à tribuna. Após a chamada, utilizou o espaço na ordem transcrita aos vereadores Marivone Secato Marasquim, Rosa Maria Camargo e Valcir Alvaristo. Por não ter mais assuntos a serem tratados, a presidente declarou encerrada a sessão e convocou a próxima sessão ordinária para o dia 15 de setembro de 2025, às 19 horas. Espaço aberto para a discussão da ata que acaba de ser lida. Coloco em votação a aprovação da referida ata. Em regime de votação simbólica, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários tenham a bondade de se levantar. Declaro aprovada por todos a ata da sessão anterior. Expediente recebidos do prefeito. Solicito a leitura do ofício da administração municipal número 179/2025 e posterior leitura da prestação de contas do prefeito referente ao exercício 2024. Ofício número 179/2025. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores. Excelentíssima senhora vereadora presidente do Legislativo Municipal de Coronel Martins. Venho através deste encaminhar cópia do processo número @PCP 25.00.28253, que refere-se à prestação de contas do prefeito exercício 2024, no qual o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina emite parecer pela sua aprovação. Informo que os documentos serão disponibilizados para fins de análise por meio do e-mail institucional. Certo de ter atendido o solicitado, reiteramos protestos de estima e celeridade. Moacir Bresolim, prefeito municipal. Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Coronel Martins. Responsável Moacir Bresolim. Assunto: prestação de contas de prefeito referente ao exercício de 2024. Relatório. Os autos referem-se à prestação de contas do prefeito municipal de Coronel Martins, relativo ao exercício de 2024, conforme o disposto no artigo 31, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988, no artigo 113 da Constituição do Estado de Santa Catarina de 1989, e nos artigos 50 e 54, ambos da Lei Complementar Estadual 202/2000. O órgão instrutivo desta Corte de Contas, no caso, a Diretoria de Contas do Governo, elaborou o relatório de instrução DGO 103/2025, indicando em sua conclusão a restrição de ordem legal, pela ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público, no prazo estabelecido, de informações relativas à transparência da gestão fiscal, em descumprimento ao estabelecido no artigo 48, caput da Lei Complementar 101/2000. Adicionalmente, a DGO
sugeriu que este Tribunal de Contas, além de emitir parecer prévio, possa também recomendar à Câmara Municipal de Vereadores do município a anotação e a verificação de cumprimento pelo Poder Executivo das observações contidas no relatório de instrução. Além disso, a DGO também propôs a ciência ao Conselho Municipal de Educação, de acordo com as diretrizes fixadas da resolução da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, número 003/2015, para avaliar o cumprimento dos limites de ensino e no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, dos pareceres do Conselho do Fundeb e da Alimentação Escolar, bem como para monitorar as metas do Plano Nacional de Educação, conforme os itens 5.2, 6.1 e 8.3 do relatório instrutivo. Ao final, foi sugerido que a Câmara de Vereadores comunicasse a este tribunal a respeito do julgamento das contas anuais, incluindo o envio do respectivo ato e da ata de sessão de julgamento. Fundamentação. Recebo os autos e passo a análise das contas do prefeito de Coronel Martins, referentes ao exercício de 2024. A Diretoria de Contas do Governo identificou a regularidade das demonstrações contábeis e o cumprimento dos principais limites constitucionais legais. Destaco, contudo, os seguintes achados que considero relevantes. 1. Saneamento básico. O município ainda não atingiu os percentuais previstos no novo marco legal de saneamento, especialmente quanto à cobertura de água potável e a coleta ao tratamento de esgoto, conforme dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico. 2. Educação infantil. Não cumprimento da meta de universalização da pré-escola, meta 1 do Plano Nacional de Educação, com taxa de atendimento de 95,83%, quando o ideal seria 100%, exigindo esforços da gestão municipal para ampliação da oferta nessa etapa educacional. 3. Transparência fiscal. Descumprimento da obrigatoriedade de divulgação das leis orçamentárias, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, em meio eletrônico conforme previsto no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Apesar dessas fragilidades, a gestão apresentou superávit orçamentário de R$ 170.481,81, superávit financeiro de R$ 6.675.530,87 e boa capacidade de solvência de curto prazo, com índice de solvência geral de 27,91 e consciente de situação financeira de 13. Os percentuais mínimos em saúde e em educação foram cumpridos, bem como os limites de gastos com pessoal, 33,95% da receita corrente líquida ajustada, sendo 31,44% no executivo e 2,51% no legislativo. Ressalta-se ainda o cumprimento do artigo 42 da LRF, não tendo sido identificadas obrigações de despesas sem disponibilidade de caixa ao final do exercício. Por fim, registro que o Ministério Público de Contas, em parecer acostado aos autos, manifestou-se pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, com recomendações à unidade gestora para a correção das fragilidades apontadas no relatório instrutivo. Diante do exposto, e considerando os fundamentos constantes na instrução da DGO e do parecer do Ministério Público, voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do prefeito, com as seguintes recomendações. Adotar medidas para ampliar a cobertura dos serviços de saneamento básico em consonância com as metas previstas no novo marco legal do saneamento, especialmente quanto ao acesso à água potável e à coleta ao tratamento de esgoto. Manter e aprimorar os indicadores educacionais, especialmente para ampliar o atendimento na educação infantil, com vistas ao cumprimento das metas do PNE. Assegurar a correção das falhas de transparência fiscal, especialmente quanto à divulgação das leis orçamentárias. Ressalto, por fim, que a apreciação das contas anuais do chefe do Poder Executivo Municipal constitui instrumento essencial para a promoção da transparência, da responsabilidade fiscal e da boa governança. O controle externo exercido por esta Corte de Contas visa assegurar que a atuação administrativa esteja em conformidade com os princípios constitucionais, em especial os da legalidade, da eficiência e da observância do interesse público na gestão dos recursos públicos. Voto. Diante do exposto, proponho ao Egrégio Tribunal Pleno a adoção da seguinte deliberação.
emitir parecer recomendando à Igreja Câmara Municipal de Coronel Martins a aprovação das contas anuais no exercício 2024 do prefeito daquele município. Recomendar ao município de Coronel Martins, especialmente o responsável pelo Poder Executivo, que observe atentamente as metas do saneamento básico, diante de que dispõe o artigo 11b da Lei nº 11.445/2007, incluído pelo novo marco legal do saneamento, considerando os baixos índices de cobertura de água potável e ausência de dados sobre esgotamento sanitário. Formule os instrumentos de planejamento de orçamento público competentes, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes e metas e com estratégias do Plano Nacional de Educação, conforme preconizado no artigo 10 da Lei 13.005/2014. Efetue adequações necessárias ao cumprimento de todos os indicadores de políticas públicas municipais, avaliando no presente exercício, especialmente no que tange à universalidade da pré-escola e a melhoria dos resultados nos anos finais do ensino fundamental. Corrija a irregularidade na ordem identificada no item 10.2 do relatório DGO, no que tange à ausência de disponibilidades de meios eletrônicos de acesso público no prazo estabelecido de informações relativas à transparência da gestão fiscal, em descumprimento ao estabelecido do artigo 48 da Lei Complementar 101. Recomendar à Câmara Municipal de Vereadores a anotação e a verificação de acatamento pelo Poder Executivo nas observações constantes neste parecer prévio. Recomendar ao município de Coronel Martins que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o artigo 48 da Lei Complementar 101. Solicitar à Igreja Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento das contas. Determinar a ciência deste parecer prévio ao relatório e voto do relator, bem como do relatório DGO 103/2025, ao Conselho Municipal de Educação, acerca da análise do cumprimento dos limites de educação e do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação, dos pareceres do Conselho do Fundeb e da alimentação escolar e do monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação. Dar ciência deste parecer prévio do voto do relator, que fundamenta, bem como no relatório DGO 103/2025, e do parecer do Ministério Público, ao senhor Moacir Bresolim, à Prefeitura Municipal de Coronel Martins, ao responsável pela contabilidade da Prefeitura e ao órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e à Câmara Municipal de Coronel Martins. Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, relator. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, reunido nesta data em sessão ordinária com fulcro nos artigos 31 da Constituição Federal, 113 da Constituição do Estado e 1º e 50 da Lei Complementar 202, tendo examinado e discutido a matéria, acolhe o relatório e a proposta de parecer prévio do relator, aprovando-os e emite parecer recomendando à Igreja Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Martins a aprovação das contas anuais do exercício 2024 do prefeito daquele município. Recomenda ao município de Coronel Martins, especialmente o responsável pelo Poder Executivo, que observe atentamente as metas do saneamento básico, formule os instrumentos de planejamento orçamentário públicos competente, efetue as adequações necessárias ao cumprimento de todos os indicadores de políticas públicas municipais, avaliados no presente exercício, corrija a irregularidade de ordem legal identificada no item 10.2 do relatório DGO 103/2025. Recomenda à Câmara de Vereadores de Coronel Martins a anotação e a verificação de acatamento pelo Poder Executivo das observações constantes neste parecer. Recomenda ao município de Coronel Martins que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas. Solicita à Igreja Câmara de Vereadores de Coronel Martins que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o artigo 59 da Lei Complementar. Determinar a ciência deste parecer prévio do relator e voto do relator
e do relatório DGO 103/2025 que fundamentam o Conselho Municipal de Educação de Coronel Martins acerca da análise do cumprimento dos limites de educação e no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, bem como do parecer MPC SRF 509/2025, ao senhor Moacir Bresolim, prefeito municipal de Coronel Martins, e ao órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo daquele município. Ata 30/2025, data da sessão 22/8/2025. Determino instauração de processo administrativo em cumprimento ao artigo 78 da Lei Orgânica do Município, bem como nas conformidades do artigo 224 do Regimento Interno da Casa, emitindo de forma imediata notificação ao responsável pela prestação de contas, o senhor Moacir Bresolim, prefeito municipal, para que no prazo de 15 dias, a contar da data de justada da notificação, querendo a presente defesa por escrito e junto documentos com visitas ao saneamento das restrições apontadas no parecer, bem como para que acompanhe o processo até seu final. Registramos que o parecer em comento está disponível na íntegra junto à Secretaria Administrativa da Casa e site oficial da Câmara Municipal para todos os interessados. Solicito a leitura da mensagem ao projeto de lei número 009 de 2025. Mensagem ao projeto de lei número 009 de 9 de setembro de 2025. Excelentíssima senhora vereadora Marivone Secato Marasquim, presidente da Câmara. Usando da prerrogativa legal conferida pelo artigo 94, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, submeto à deliberação de vossas excelências o projeto de lei 009/2025, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Coronel Martins 2026 e da outras providências. Contando com a atenção sempre nos dispensada, reiteramos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Moacir Bresolim, prefeito municipal. O referido projeto fica encaminhado às comissões permanentes para os trâmites regimentais. Expedientes apresentados por vereadores. Solicito a leitura da indicação número 07 de 2025, apresentada pela vereadora Rosa Maria Camargo. Indicação número 07 de 2025. Ao excelentíssimo senhor Moacir Bresolim, prefeito municipal. A vereadora Rosa Maria Camargo, que abaixo subscreve, amparada pelo capítulo 6 e artigos 171 e 172 do Regimento Interno, solicita o envio do expediente ao prefeito municipal de Coronel Martins, indicando providências relacionadas à organização e segurança do trânsito no perímetro urbano, com pintura de sinalização viária, organização da sinalização com placas de trânsito, construção de lombadas e recuperação de gradas de bocas de lobo da drenagem pluvial. Temas da presente indicação. 1. Realizar a pintura da sinalização viária, em especial das faixas de pedestres, visto que as existentes se encontram extremamente desgastadas, em muitos pontos praticamente apagadas, comprometendo a segurança de pedestres e motoristas. 2. Implantar a sinalização adequada com placas de trânsito, organizando os cruzamentos e as esquinas da cidade. Ressalta-se que diversos locais não possuem placas de sinalização e, em outros pontos, as placas encontram-se danificadas, desorganizadas ou posicionadas de forma incorreta, não auxiliando devidamente os condutores. 3. Instalar redutores de velocidade lombadas em locais estratégicos do município, sobretudo nas proximidades das escolas, garantindo maior segurança aos alunos e crianças que circulam diariamente por essas vias. Observa-se ainda que em alguns trechos há placas indicando lombadas inexistentes, o que gera insegurança e desorganização no tráfego. 4. Substituir ou reparar as grades de boca de lobo da drenagem pluvial que se encontram danificadas, oferecendo risco de acidentes tanto para pedestres
quanto para veículos que circulam pelo município. Justificativa. A presente indicação busca atender a uma demanda urgente da comunidade de Coronel Martins, tendo em vista que a sinalização viária e a estrutura de mobilidade urbana encontram-se em condições precárias, comprometendo diariamente a segurança e a qualidade de vida da população. A ausência de faixas de pedestre bem demarcadas e a falta de placas de sinalização em diversos pontos da cidade expõem os moradores, em especial crianças, estudantes e idosos, a riscos constantes de acidente. Nas proximidades das escolas, a situação se torna ainda mais grave, pois o fluxo de veículos em horários de entrada e saída é intenso, exigindo do poder público uma atuação preventiva e eficaz para evitar atropelamentos e colisões. Da mesma forma, a inexistência de redutores de velocidade em locais críticos ou a presença de placas indicando lombadas, que não existem, acabam gerando confusão entre os motoristas e pedestres, além de contribuir para a prática de direção em velocidade incompatível com as vias urbanas, aumentando as chances de acidente. Outro ponto relevante é a necessidade de manutenção das bocas de lobo do sistema de drenagem pluvial. Atualmente, muitas delas encontram-se com grades quebradas ou danificadas, podendo causar danos aos veículos que passam pelo local e representar sérios riscos de quedas e acidentes para pedestres, ciclistas e motoristas. Diante disso, é dever do Executivo Municipal garantir que o perímetro urbano esteja devidamente organizado e sinalizado, não apenas para assegurar a segurança da população, mas também para proporcionar um embelezamento urbano adequado, facilitando a mobilidade, tornando o trânsito mais fluido e seguro e valorizando a imagem da cidade. Assim, esta indicação visa reforçar o compromisso da administração pública com a preservação da via, a proteção dos cidadãos e o cumprimento de seu papel de organizar o espaço urbano em benefício de todos. Rosa Maria Camargo, vereadora. Solicito a leitura da moção de apoio número 05 de 2025, apresentada por todos os vereadores. Moção de apoio à proposta de emenda à Constituição sugerida pela UVESC, Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, que visa delegar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a competência para legislar sobre o prazo de licença de seus respectivos parlamentares para os fins de convocação de suplente. Os vereadores que abaixo subscrevem a presente encaminham pelos termos do regimento interno e solicitam à Casa Legislativa que submeta esta ao plenário e, se aprovada, envie a presente moção de apoio aos destinatários nos seguintes termos. Assunto: manifesta apoio à proposta de emenda à Constituição sugerida pela UVESC, Federação das Câmaras de Vereadores de Santa Catarina, que visa delegar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a competência para legislar sobre o prazo de licença de seus respectivos parlamentares, para fins de convocação de suplente. A Câmara Municipal de Coronel Martins manifesta seu apoio à proposta de emenda constitucional sugerida, que acrescenta ao parágrafo 4º ao artigo 56 da Constituição Federal. A iniciativa tem o objetivo primordial de delegar aos estados e municípios a competência para legislar sobre o prazo de licença de seus parlamentares para a convocação de suplentes, uma medida que consideramos essencial para o fortalecimento do Pacto Federativo e para aprimoramento da representação democrática. Atualmente, uma interpretação do Supremo Tribunal Federal afirma em julgamentos como a ADI 7257-SC impõe a todos os entes da Federação a regra de convocação de suplente apenas para licenças superiores a 120 dias, conforme previsto no artigo 56 da Constituição. Com o devido respeito, entendemos que essa rigidez desconsidera a lógica do nosso sistema eleitoral e as distintas realidades dos legislativos municipais. O argumento de que prazos menores configurariam uma alternância irregular na representação popular ignora a dinâmica do sistema proporcional. Nele, o eleitor sufraga um projeto político mais amplo, representado por um partido ou federação. O suplente, portanto, não é uma figura alheia ao processo. Ele é parte integrante e ativa da vitória eleitoral, pois os votos que recebeu contribuíram diretamente para a conquista da vaga pela legenda. Sua convocação não representa uma burla, mas a legítima continuidade do projeto político partidário,
que recebeu a chancela das urnas. O suplente detém a mesma legitimidade popular do titular. Ademais, a imposição de uma regra única de 120 dias é desproporcional. A ausência de um parlamentar por 119 dias sem substituição tem um impacto muito mais severo na dinâmica de uma Câmara Municipal com poucos vereadores do que no Congresso Nacional. Essa situação enfraquece o poder legislativo local, que fica com sua composição desfalcada por longos períodos, prejudicando votações, o trabalho das comissões e a fiscalização do Poder Executivo. Ao devolver aos municípios e estados a autonomia para organizar o funcionamento de seus próprios poderes, esta PEC fortalece o Pacto Federativo. Permitirá que cada parlamento, de acordo com sua realidade local, defina o prazo que melhor equilibre a estabilidade do mandato, com a necessidade de garantir a plenitude dos trabalhos legislativos. Por todo o exposto, esta Casa Legislativa conclama aos deputados federais de Santa Catarina a apresentarem e apoiarem esta proposta de emenda à Constituição, por ser uma medida que respeita a lógica do sistema proporcional, valoriza a autonomia dos entes federados e, em última análise, fortalece a democracia brasileira de todas as suas instâncias, representado por todos os vereadores. Expediente recebido de diversos. Não tivemos apresentação de matéria. Para a ordem do dia. Conforme artigo 111 do Regimento Interno da Casa, solicito ao secretário administrativo para proceder à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Gilberto Neves Paim. Presente. Vereador Giovanni Botega. Presente. Vereador João Davi Dutra. Presente. Vereador Luiz Carlos Savi. Presente. Vereadora Marivone Secato Marasquim. Presente. Vereadora Rosa Maria Camargo. Presente. Vereador Valcir Avaristo. Presente. Vereador Valdecir de Souza. Presente. Vereador Volney Botega. Presente. Todos presentes, senhor presidente. Declaro aberto o processo de votação da indicação 07 de 2025, vereadora proponente Rosa Maria Camargo. Espaço aberto para discussão. Então, eu peço o apoio de todos os colegas vereadores desta casa. Essa indicação é uma sugestão da nossa população, que chegou até mim, para organizar e, assim, termos mais segurança dentro da nossa cidade, né, com as ruas mais sinalizadas, com as lombadas, né, nos devidos lugares estratégicos. E conversei com a Polícia Militar e eles me falaram que tem que partir da Prefeitura essa questão, né? Eles podem auxiliar, conversar onde é o melhor lugar para se colocar a lombada, mas não que eles façam. Então, é o dever mesmo do Executivo. E teve pais, né, que se queixou por causa da questão na frente das escolas, né, que passa carro embalado, né, não tem nenhuma lombada. Também tem cruzamentos que o pessoal, às vezes, não respeita a preferencial e também não tem placas que indiquem que seja preferencial. Então, colocando as placas vai evitar acidentes, né? Vai prevenir que acidentes ocorram. Muito obrigada. Continua em discussão. Sem mais, submeto ao processo de votação simbólica. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados. Os contrários, façam o favor de se levantar. Aprovada por todos. Declaro aberto o processo de votação da moção de apoio 05 de 2025, apresentado por todos os vereadores. Espaço aberto para discussão. Sem mais, submeto ao processo de votação simbólica. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados. Os contrários, façam o favor de se levantar. Aprovada por todos. Palavra livre.
Terminada a ordem do dia, passamos a palavra livre para a chamada dos vereadores, conforme previsto no artigo 119 do Regimento Interno da Casa. Cada vereador terá até 10 minutos para seu pronunciamento. Fica com a palavra o vereador Volney Botega. Dispensa a palavra. Fica com a palavra o vereador Gilberto Neves Paim. Dispensa a palavra. Fica com a palavra o vereador Giovanni Botega. Dispensa a palavra. Fica com a palavra o vereador João Davi Dutra. Dispensa a palavra. Fica com a palavra o vereador Luiz Carlos Save. Dispensa a palavra. Fica com a palavra a vereadora Marivone Secato Marasquim. Dispenso a palavra. Fica com a palavra a vereadora Rosa Maria Camargo. Dispensa a palavra. Fica com a palavra o vereador Valcir Alvaristo. Dispensa a palavra. Fica com a palavra o vereador Valdecir de Souza. Dispensa a palavra. E não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e marco a próxima sessão ordinária para as 19 horas do dia 22 de setembro de 2025.